O RCDE Stadium em Barcelona, na Espanha, mais ou menos às 4h30 no horário de Brasília, protagonizou o amistoso que acabou de acabar entre a seleção brasileira e a seleção de Guiné. Vale ressaltar que esse foi o segundo jogo da seleção após a Copa do Mundo de 2022, sendo que no amistoso anterior, o Brasil acabou sendo derrotado por 2-1 contra Marrocos. O time continuou sob o comando do técnico interino Ramon Menezes, uma vez que a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, ainda está em busca de um nome definitivo para assumir a posição do treinador. Uma curiosidade sobre essa partida é que a seleção brasileira utilizou um uniforme totalmente preto, algo inédito em toda sua história. Essa iniciativa faz parte de uma série de ações organizadas pela CBF para combater o racismo, em resposta ao recente caso de discriminação sofrido pelo atacante Vini Júnior durante um jogo do Campeonato Espanhol. No entanto, é importante ressaltar, e como você viu, que no segundo tempo do jogo, a equipe voltou a campo vestindo a tradicional camisa amarela. E por incrível que pareça, por ironia do destino, um novo caso surpreendente aconteceu. Felipe Silva, amigo e assessor de Vini Júnior, no próprio estádio Conelhar El Prat, na Espanha, antes de Brasil e Guiné. Ele afirma que ao passar pela catraca, foi revistado pelo segurança, que tirou uma banana do bolso e disse: "Mãos pra cima, essa daqui é minha pistola pra você." Imediatamente, Felipe e outros 3 membros do staff de Vini Júnior ficaram revoltados e chamaram a polícia. Depois disso, uma confusão se iniciou. A reportagem do Globo Esporte conseguiu ver a banana no bolso do segurança. Uma outra funcionária tentou tirar o homem do local, mas a equipe de Vini Júnior não deixou ele sair. É inacreditável que num jogo que vai ficar marcado na história pelo Brasil, usar pela primeira vez uma camisa preta, acontece esse tipo de coisa. E depois falam que é vitimismo, mimimi ou coisa do tipo. Aliás, é até meio confuso, né? Pois o Vini Júnior sofreu racismo o ano inteiro na Espanha. E a CBF simplesmente pensa: belíssima homenagem, vamos jogar na Espanha. É sério. Na minha opinião, pelo menos foi responsabilidade da CBF, que marcou o jogo no país que tá sendo racista com o próprio Vini. Infelizmente, no geral, a grana que se rende nessa iniciativa é maior do que qualquer outra coisa. Fazem nota, dão entrevista, mas no fundo não tão bem nem aí, né? Porque se ligassem mesmo, esse amistoso teria sido feito aqui mesmo no Brasil. Um outro ponto que também deve ser levado em questão: a lei de dependência realmente existe ou é apenas fruto da cabeça de algumas pessoas? Será que a ausência do Neymar, que tá há muito tempo fora por lesão, realmente fez falta na equipe da seleção brasileira? Vamos entender por partes. Na vitória de Marrocos sobre o Brasil, que marcou o primeiro amistoso na estreia do Ramon Menezes pela seleção, a galera foi em cima em relação ao próprio Neymar, não em relação a críticas, mas sim que ele fez falta. A falta de criatividade do meio campo marcou uma estreia melancólica da seleção, ainda à espera de um treinador. E muito se falou que em relação ao Neymar, e mais uma vez sem o Neymar no jogo da seleção, a equipe passou por alguns problemas de criatividade. A mesma seleção brasileira, que conseguia ser mais fluida e menos pesarosa em contra-ataques e ataques perigosos, parece ter se perdido um pouco no prumo. E é bem óbvio que a seleção de Guiné não deve ser um parâmetro para que a gente veja se a seleção realmente é relevante ou não, e se tem porte e parâmetro para tal, para pensar em grandes coisas como a Copa do Mundo. Mas é uma grande realidade que um jogador criativo como Neymar mostra que ele não deve se aposentar da seleção. Pode talvez não ser a versão do Neymar 2014, 15 e 16, mas certamente é um jogador que necessita de presença nessa atual seleção brasileira. Um jogador do porte técnico dele com certeza faz falta. Neymar dependência ou não, não sabemos, mas é uma grande realidade que o jogador precisa estar lá. 2 pontos que eu também quero ressaltar, de 2 jogadores que entraram bem nessa vitória da seleção. Certamente eu não poderia deixar de falar do Joelinton, ele que foi muito pedido na primeira convocação, inclusive por mim mesmo aqui do canal. O Joelinton mostrou que merecia essa vaga e está mostrando uma qualidade técnica diferente. Ele é um jogador que possui grande mobilidade, por já ter sido até atacante antes, tem uma grande mobilidade na grande área, finaliza bem e mostra ser um verdadeiro coringa na seleção. É óbvio que é apenas um amistoso contra a Guiné, vamos ser sinceros, mas é uma grande realidade que sua estreia a convenceu. Não poderia também deixar de falar do jogador Ayrton Lucas. O mais conhecido como Beijinho do Flamengo foi realmente perfeito. Não há como negar, e contra provas não há argumentos. Não sentiu o peso da camisa da seleção brasileira e mostrou ser um jogador diferenciado. Resta saber agora como ele vai se adaptar à seleção. Que o ciclo continue e com toda certeza que a seleção brasileira ache um técnico que se encaixe como uma luva. E após esse panorama geral referente à seleção, não poderia deixar de pedir, claro, para você se inscrever no canal, deixar o like e ficar por aqui, pois tem muitas notícias a mais referentes ao futebol e ao mercado da bola dos dias de hoje. Se liga só, o fim de semana que nos cerca ficou parado para acompanhar jogos de seleções e até mesmo o futebol brasileiro parou. Afinal de contas, muitos são os convocados daqui para atuarem inclusive na seleção brasileira, mas é um fato que o que não para são as movimentações de vários empresários e grandes magnatas para definirem o futuro de seus agentes e, melhor dizendo, seus jogadores. Não somente isso, várias notícias rolam à solta e à torta e à direita fazem a história do mundo do futebol girar. Por isso agora você vai ver mais um giro do mercado da bola. E é claro, desde já, deixa o like, se inscreva no canal e muito obrigado pela
pela parceria de sempre. Se você é novo aqui, já sabe, fica aqui para fortalecer a família. Trazendo inicialmente um assunto que não necessariamente reflete na janela, o filho do Ronaldinho Gaúcho vem sendo escanteado no Barcelona. Não há muito tempo atrás, João Mendes, de 18 anos, foi anunciado como jogador do Barcelona e ele ficou conhecido por ser o único filho do Ronaldinho Gaúcho, fruto da relação com Janaína Mendes, ex-bailarina do Faustão. Ele passou pela base do Cruzeiro, sem brilho, e até chegou ao clube catalão sob tutela do antigo craque. Atacante, o filho do R10, passou pelo time sub-13, sub-15 e sub-17 do Cruzeiro, atuando no clube entre setembro de 2018 e fevereiro de 2022. Por lá conquistou alguns títulos, mas não chegou a ter grande destaque. Antes de chegar ao time mineiro, ele passou pelas bases tanto de Flamengo quanto de Vasco e de Boa Vista. João teve sua história contada em uma série no Instagram quando ainda fazia parte da base do Cruzeiro. A mãe, Janaína, contou que teve um relacionamento rápido com o Ronaldinho. Desde então, quando chegou no Barcelona, foi muito formado em relação a ele, tanto a formação em si, como o marketing com o pai. João logo cedo foi avisado que não iria de cara no time principal, mas que treinaria na equipe juvenil do Barcelona, no conhecido CT de La Masia. Ele foi aprovado antes mesmo de ser decidido por qual equipe atuaria. Os testes no Barcelona aconteceram desde janeiro de 2023. Ao completar 18 anos em fevereiro, ele deu um passo seguinte para ser contratado. A ação do clube também mirou estreitar a relação com Ronaldinho para gerar ações de marketing no futuro. Mas a grande questão é que nos vários treinamentos que vem ocorrendo em La Masia, o jogador é considerado, acredite se quiser, uma decepção. E é sério, para muitos o jogador é firulento e não tem nem mesmo objetividade, que fica longe de lembrar as firulas mais objetivas. Na opinião de muitos, o jogador não consegue se maturar na equipe e tampouco tem projeções para ir para a equipe titular. João Mendes vem para o Barcelona com uma pressão gigantesca. Afinal de contas, ter o pai como simplesmente o Ronaldinho Gaúcho não é uma tarefa das mais fáceis, ainda mais de lidar com tanta pressão que o mundo da bola sempre gera em grandes jogadores, e principalmente naqueles que são projetados como grandes jogadores no caso dele. Se nem mesmo o Cruzeiro da época deu tanta sustentação assim pro filho do Ronaldinho, não é agora no Barcelona que as coisas realmente parecem melhorar. Ainda assim, por Ronaldinho ser embaixador da equipe, o filho do R10 ele tem um período de testes e oportunidades. É uma grande pena porque a gente sempre quer ver os jogadores grandes no topo, principalmente o filho de um jogador que proporcionou inúmeras alegrias ao mundo da bola. O Manchester United está mesmo modificando e anunciou saídas de 7 jogadores. O clube inglês terá pequena reformulação no elenco e ainda tenta acordos para renovações contratuais como nomes importantes do elenco. O United anunciou na tarde da sexta-feira 16 as saídas de 7 jogadores do elenco atual. Por meio de seu site oficial, o clube inglês afirmou ainda que está tentando a renovação contratual com outros nomes para a próxima temporada. Dentre os nomes mais conhecidos que deixaram os Red Devils estão os zagueiros Phil Jones e Axel Tuanzebe. O primeiro chegou ao clube em 2011, comprado junto ao Blackburn, e somou 229 partidas, com 6 gols e 10 assistências, além de outros 7 títulos conquistados. Já o segundo foi revelado nas próprias categorias de base do United e teve passagens por Aston Villa, Napoli e Stoke City, todos por empréstimo. Além deles, deixam o clube de Manchester Ethan Galbraith e de Xion Bernard, integrantes do Sub-21. O United ainda busca uma renovação contratual com David De Gea, tendo já enviado uma proposta oficial de extensão de vínculo que se encerra no final desse mês. A tendência é que o goleiro de 32 anos assine um novo contrato e permaneça em Old Trafford. A equipe dos Red Devils, distante de Harry Kane agora, busca a contratação de Vlahovic da Juventus. O artilheiro da equipe italiana na última temporada é alvo dos Red Devils. Durante a última temporada, a equipe italiana havia dito que não negociaria o seu atleta na janela. No entanto, de acordo com o jornal inglês Mirror, a Juve voltou atrás e está disposta a ouvir propostas do United. E esse United também está querendo aprontar. O clube, que fica cada vez mais próximo de anunciar o seu novo dono árabe, também vai tentar abocanhar um jogador que é muito difícil de ser tirado. E quando eu falo em muito difícil, é muito difícil mesmo. O United, não satisfeito em tentar sondar o Neymar, está tentando de todas as formas pensar em um subterfúgio para tentar persuadir o Vini Júnior a sair do Real Madrid. O United tem ciência que Vini Júnior agora é o terceiro jogador mais caro do planeta e que principalmente vai ter que mover mundos e fundos para pensar em tentar contratar o jogador. O Chelsea já havia tentado o Malvadeza e agora a vez dos Red Devils tentarem se aventurar. Sabemos que a missão definitivamente não é e jamais será fácil. Nessa semana, a declaração de Mbappé chamou a atenção do mundo todo. O craque francês declarou que não irá renovar com o PSG e que deixará o clube de graça em julho de 2024. O atacante comentou que a decisão está tomada há um bom tempo e o PSG já sabia. Em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport, Mbappé teria desmentido que iria para o Real, mas confirmou que não permanecerá no PSG quando seu contrato acabar. Apesar das negativas, a imprensa europeia crava com todas as letras que o Real monitora a situação do atacante, o atacante quer mesmo vir e que o PSG pode estar disposto a negociar o jogador para não perdê-lo de graça em 2024. E a grande questão é que o Mbappé está fazendo uma estratégia típica e específica dos jogadores que decidem ir embora de seus clubes. É sério. Na mesma época que, por exemplo, o Neymar
saiu do Barcelona para ir pro PSG, a estratégia foi a mesma. Ele desmentiu quaisquer rumores na época e até o próprio Piqué tinha postado a foto com o Ney com a legenda "se queda", ou seja, ele fica. O mercado da bola aposta que Kylian Mbappé está fazendo uma estratégia peculiar, daquelas para despistar quaisquer que sejam os rumores, mas que no fundo tem um grande fundo de verdade, e ele pode pintar na equipe madrilenha quando a gente menos espera. E aí, a Tortuguita tem vaga nesse time do Real? Comenta aqui. Al Hilal envia proposta tentadora para Sérgio Ramos, revela jornal espanhol. O Al Hilal estaria disposto a pagar 30 milhões de euros pelo jogador espanhol. O futuro do Sérgio Ramos, como você sabe, não foi ligado ao PSG mais. De acordo com informações do jornal espanhol AS, o Al Hilal da Arábia Saudita enviou uma proposta tentadora e o zagueiro pode se transferir ao país saudita no meio do ano. O plano do Al Hilal é se aproveitar do fato do contrato do Sérgio Ramos já ter acabado e não pagar altos custos de transferências. Desta forma, a equipe árabe pode aumentar a proposta salarial do zagueiro para a casa dos 30 milhões de euros, ou seja, 167 milhões de reais por temporada. Sérgio Ramos foi contratado pelo PSG em 2021, vindo com status de grande reforço. O zagueiro espanhol, no entanto, sofreu com muitas lesões e não conseguiu apresentar na França o mesmo futebol que o consagrou no Real Madrid. Mas é uma grande realidade que ele no futebol árabe seria um boom gigantesco. Você acredita nessa possibilidade? Ufa, são tantas notícias, hein? Mas e aí, qual delas é a mais impactante? Não esquece de vir aqui nos comentários me contar. Obrigado por chegar em mais um vídeo, tamo junto demais e vamos em busca de sempre mais. Até o próximo vídeo.